Shalom, shalom! Sejam bem-vindos ao 7º dia da nossa jornada de luz, mentoria Hanukkah. Hoje nós estamos então no penúltimo dia dessa jornada, ao qual eu sei que cada um tem tido uma experiência, tem tido uma vivência diante da luz, diante das meditações, onde falamos sobre os lados sombrios e as cegueiras que muitas vezes nos atrapalham de contemplarmos a eficiência desse tempo de luz ou a conexão que temos com a luz. É verdade? Hoje nós vamos falar sobre a maneira de canalizar toda a luz possível. A meditação 7 fala sobre isso, lá na nossa página 33 do nosso e-book. Basicamente, o empenho da vida é canalizar a luz do dia para iluminar a noite. É uma sabedoria judaica, onde fala que aquilo que nós realizamos durante o dia vai potencializar a qualidade daquilo que vamos viver quando a luz se vai. Há pouco tempo houve uma polêmica aí no mundo político sobre alguém que achou que a expressão buraco negro fazia isso ser uma expressão racista. E alguns cientistas estavam explicando a questão deste buraco negro no cosmos tem a ver com a ausência de luz e por isso ele se torna tão escuro. Quando a gente pensa a maneira ao qual faz com que o ser humano consiga enxergar luzes e cores, é também a quantidade de luz que um espaço consegue ser alcançado, como Einstein dizia, e a partir daí então esse fecho de luz, né, esse raio de luz, não só ele traz clareza ao lugar, mas também pode revelar as cores. Então isso é muito interessante. Então, quando a gente lê lá no início de toda a criação, Gênesis capítulo 1, verso 4 e 5, diz assim: Deus viu que a luz era boa e separou entre a luz e a escuridão. Deus chamou luz dia e a escuridão chamou noite. Foi-se a tarde, amanhã, o dia 1. Aqui Deus está começando a fazer todas as coisas pelo poder da sua palavra e nomeando também o início do dia, porque ele vai falar que foi-se a tarde, o dia 1. Depois ele vai falar foi-se a tarde, o dia seguinte. E todo dia começa, na verdade, na viração do dia, o início. O dia começa como? O dia começa quando a luz se vai. Isso traz algumas meditações interessantes, porque diferente da ideia do Ocidente, em que o dia começa no fim das vigílias da noite, como 6 horas da manhã, então terminou a última vigília de 3 às 6, e aí a gente chama dia. E isso está ok. Porém, o início do dia não é pela manhã. Diferenciar manhã de dia é bem complexo, mas nos traz essa meditação de quando Deus separou a luz das trevas. Ele chama-se então o dia seguinte quando a luz se vai e começa um novo tempo, um novo dia. Por isso, durante todo o dia, é importante saber como canalizar luz. Por quê? Porque quando começar o dia seguinte, então a luz vai se ausentar, vai vir a escuridão. Quando chegar pela manhã, o fim da vigília da noite, vai fazer diferença a maneira que vamos canalizar essa luz para, de novo, ter o início do dia seguinte. Todos os dias, eles começam na viração. A viração é o momento em que a luz está indo embora e então as trevas vão começar a prevalecer. É claro que nós não estamos falando de trevas de maneira pejorativa, estou falando de escuridão, né? Aquela luz tênebra da viração do dia. Esse é um tempo muito especial. E a viração, ela sempre foi especial e ela, na verdade, revelava o quanto que você potencializava de luz durante o dia. No início, a escuridão e luz eram uma só coisa, a expressão contínua da bondade e da perfeição de seu Criador. Mas Deus desejava contraste
e desafio em seu mundo. Preste atenção. Então separou a luz da escuridão, o bem revelado do bem oculto, desviando-nos a cultivar o dia e refinar a noite. A viração do dia não é algo ruim, ela é algo muito bom. É o tempo em que Deus tinha comunhão com Adão e sua mulher. Isso nos faz entender que há uma bondade revelada e uma bondade oculta. Quando chega a viração do dia, que é um tempo especial, há uma bondade oculta nessa ausência de luz. É você revelar o quanto você canalizou de luz durante esse dia. Um tanto filosófico, não tão complexo, se você compreender que, no período de Techuvá, falamos muito sobre isso. São dias onde a gente canaliza luz através de atos de bondade, através de orações. Techuvá, Tefilá e Tzedaká. Retorno ao eterno, reza, oração e atos de bondade, atos de justiça. A gente está chegando no fim dos 8 dias iluminados, e canalizar a energia de maneira sábia para esse tempo vai ser vital para os dias vindouros, porque toda luz é muito boa e toda luz pode nos trazer então eficiência para os dias quando nós não vamos estar tão conectados com a luz. Para isso, hoje eu quero pensar sobre o lado sombrio de um povo, e não exatamente de um personagem, mas também falar que o tempo em que eles puderam canalizar luz, o desafio da escuridão, eles ainda estavam iluminados. Eu ontem fui dormir com um salmo na cabeça, acordei com este salmo, coloquei lá no story do Instagram, que é o Salmo 34, verso 5. Olharam para eles, foram iluminados, seus rostos não sofrerão vexame, ou não ficarão confundidos. Esse salmo de Davi é lindo. A verdade é que a confusão é a ausência da contemplação da luz. À medida que estamos contemplando luz, nós somos esclarecidos e a confusão não tem lugar em nossa mente e em nosso coração. Paulo fala sobre uma shalom que excede o entendimento, que guarda a mente e guarda o coração. É o quê? É quando você conecta com a luz, como o próprio Paulo conectou, e então a confusão não toma conta de mim. Apocalipse, capítulo de número 2, fala sobre as 7 igrejas da Ásia, conhecida como 7 igrejas do Apocalipse. E a igreja de Éfeso, ela recebe uma mensagem do anjo através de João, que é assim: escreve ao anjo da igreja em Éfeso e diz isso. Isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, que não podes sofrer os maus. A versão que fala: eu conheço o teu trabalho árduo, a sua perseverança. Sei que não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Olha o nível de luz que tira a confusão de uma cegueira espiritual. Eles conseguiam discernir quem eram falsos apóstolos, que eram impostores, mercenários. Lembra dos mercenários de João 10 que Yeshua fala no tempo da festa da dedicação mesmo. Verso 3, vocês têm perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não têm desfalecido, não sofreram vexame, como o Salmo fala, não sofreram confusão. Contra você, porém, tenho isto. Aí vem o lado sombrio. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde você caiu, arrepende-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Quando nós falamos sobre Pentecostes, nós falamos muito sobre os 7 espíritos, representados sobre a menorá de 7 braços. Por isso que eu estou tampando aqui os últimos braços. Né? Isaías vai falar
que brotaria um rebento do tronco de Jessé, repousaria sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conselho, conhecimento e temor. São as 7 chamas do Ruach HaKodesh, Ruach Elohim, que estava sobre Yeshua. Cada chama das 7 hastes da menorá está conectado com uma igreja do Apocalipse. E a primeira chama, que aqui na Hanukkah é só o Shamash, ela fala do Espírito do Senhor. E João está falando a Éfeso que se eles não se arrependessem da queda de deixar o primeiro amor, ia tirar o lugar deles no candelabro. Eles iriam estar isentos da emanação do Ruach Elohim, do Espírito do Senhor. É isso que significa tirar o lugar no candelabro. E agora a gente vê então que o Senhor está falando com eles: volta, se arrepende, senão eu vou tirar o lugar de vocês no candelabro. Esse era o lado sombrio da igreja de Éfeso. O lado sombrio era o quê? Que eles se esfriaram naquela primeira chama do amor ao eterno. Entretanto, eles canalizaram tanta luz que vem uma mensagem para eles de restauração, vem uma mensagem para eles de remissão. O verso 6 ainda vai dizer: mas há uma coisa a seu favor. Há uma luz potencializada ainda dentro de vocês. Você odeia a prática dos nicolaítas, como eu também as odeio. É interessante que um discurso, quando se fala de racismo, não basta você não ser racista, você precisa ser antirracista. Quando se fala de antissemitismo, não basta você não ser antissemita. Você precisa ser o antissemitismo, o nazismo. Ou seja, nós precisamos odiar aquilo que o Eterno odeia. Pesado isso, né? Tanto quanto a live do mês de Tevet. Porque nesse tempo há muitas obras de nicolaítas, falsos ensinos, perversão dos princípios, perversão daquilo que o Eterno nos mandou fazer e daquilo que o Eterno nos ensinou através de seu povo. Ah, mas o Hanukkah não está entre as 7 festas. Ok, Hebreus 13:7. Olhai a fé dos vossos antepassados, dos vossos pastores, e imitai. Em imitar uma tradição nascida no século IV depois de Cristo, com a influência do pensamento greco-romano, e imitar uma tradição dos antepassados, do próprio Yeshua, eu vou ficar com a tradição dos antepassados. Há muitos ensinos sobre Hanukkah, nós estamos no 7º dia e isso já é claro para você. Canalize essa luz, potencialize essa luz, porque quando vier os momentos de confronto, de fraqueza, você vai estar fortalecido. Uma coisa ao nosso favor é que mesmo na escuridão nós possamos odiar as obras dos nicolaítas. Isso fala dos ensinos falsos, fala da perversão dos princípios da Torá, do Tanar, dos sábios. Vai chegar a viração do dia. E a maneira que você começa então esse dia, que não é amanhã, o dia começa na viração e não de manhã. De manhã é o fim das vigílias da noite. Entenda bem. A viração do dia, como você entra quando vem a noite, tem a ver com o tanto de energia que você canaliza durante o dia. Falando de uma jornada cíclica, os dias escuros vai depender do quanto você canalizou de energia no tempo de clareza. Estamos chegando ao fim de 8 dias. Hoje é o 7º, 7ª chama. Como você vai chegar diante destes dias tem a ver com a luz que você está absorvendo agora. A cegueira do esfriamento espiritual, de deixar o primeiro amor, precisa ser tocada por esta luz, que faz com que a nossa perseverança volte como nos primeiros dias. Shema, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. É assim que ele termina a carta à igreja de Éfeso.
Quando a gente se esfria no primeiro amor, sempre é uma jornada sombria. Mas o quanto que a gente canalizou de luz, perseverou e amou o Senhor, o seu reino, a sua obra através da sua igreja, nos faz não perder o nosso lugar no candelabro. Baruch Hashem, Eterno te abençoe grandemente. Não fique nas sombras do esfriamento, no abandono do primeiro amor. Canalize luz, persevere e vamos juntos até o fim dessa jornada. Shalom, shalom. Deus te abençoe.